Boa noite, irmãos. Que alegria estarmos juntos novamente para adorarmos o nosso Deus com os nossos cânticos, expressões de amor, convictos de que o Senhor é por nós, que Ele, de uma maneira especialíssima, que talvez nós não tenhamos compreensão exata, está usando esse momento, está usando tudo o que vem acontecendo ao redor do mundo, para que o seu nome seja conhecido, para que sua glória seja espalhada sobre a terra. Eu pensava nisso esses dias, irmãos, e confesso que revendo um texto que por muito tempo eu olhava, lia e pensava, como isso vai acontecer? Na minha mente limitada, humana, eu só conseguia enxergar um grande movimento missionário. Texto de Mateus 24, versículo 14, quando Jesus, conversando com os discípulos, dizia a eles: e o evangelho do reino será pregado a todas as nações, antes que o fim venha. E eu ficava imaginando, apesar de, na minha limitação humana, pensar, Deus pode fazer isso pelo seu Espírito Santo. Todos ouvirem o evangelho, né? Independente de como seja. Mas não conseguia imaginar uma estratégia, sabendo que Deus decidiu usar os homens, né? Eu não conseguia imaginar uma estratégia que pudesse ser efetiva para que isso acontecesse. E olhando para a situação atual, Deus deu aos homens inteligência, capacidade de criarmos uma maneira de nos comunicarmos em tempo real para todos os lugares. Então eu aqui, nesse lugar, consigo alcançar muitos lares hoje. E tantos outros pregadores do Evangelho conseguem alcançar todos os países, todos os lugares onde houver um smartphone, um celular, as pessoas terão acesso a ouvir a palavra de Deus. Isso é impressionante, irmãos. Porque o ser humano acreditando que toda tecnologia, toda ciência, era mérito próprio, era uma maneira da humanidade mostrar seu poder diante de um Deus no qual eles não creem, Deus estava usando isso a favor da igreja. Essa tecnologia reverterá em conversão de muitos. Muitos ouvirão. E tenho crido então que a maneira que o evangelho do reino será pregado a todas as nações nesses dias será por esses meios que o homem criou, dotado de inteligência dada por Deus com um propósito, um objetivo específico. Então, que maravilha é sabermos que a palavra do Senhor, ainda quando a gente não consegue compreender perfeitamente, vai se cumprindo. Eu não quero ser aqui apocalíptico, não é? Mas a gente percebe que as coisas estão caminhando para um final. E eu quero dizer para você, que já teve uma experiência com Jesus Cristo, ou você que está me ouvindo e pode ter essa experiência hoje, haverá um fim bom. Haverá um fim bom. Estaremos com o Senhor e isso é maravilhoso. Eu quero agora constar aqui meus amados para saber, já temos imagem, já podemos projetar. Então, enquanto a gente vai seguindo aqui, em algum momento da transmissão você vai ver, em algum ponto da imagem, uma projeção com o número das contas, tá bom, queridos? Eu quero pensar com vocês hoje, em dia que nós vamos participar juntos da ceia, né, cada um aí nos nossos lados. Eu espero que você já tenha separado pão, qualquer tipo de pão, o suco da uva, aquilo que estivesse ao seu alcance. Espero que você esteja aí, sem misticismo nenhum, com o teu cálice separado, com o pão separado, talvez até já partido aí, em uma quantidade suficiente para você e aqueles que estão com você, porque ao final aqui do nosso tempo de meditação na palavra, nós vamos orar e juntos vamos participar do corpo e do sangue do Cordeiro. Eu vou falar com vocês a respeito do texto de Marcos, capítulo 6,
Por favor, abra aí sua Bíblia, seu aplicativo. Eu não sei se a gente já vai conseguir ter o texto na tela. Vamos sim, você pode acompanhar aí. Nós vamos ler a partir do versículo 30. O texto diz assim: Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Feche seus olhos, curve sua fronte. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos reunidos em Teu nome, com a convicção de que Tu estás presente entre nós. Precisamos tanto, Senhor, de inteligência espiritual para compreender o que Tu queres e podes fazer através de nós, nesses dias e em nós, pelo Teu poder. Ajuda-nos a compreender, dá-nos discernimento, destapa os nossos ouvidos espirituais, dá a cada um daqueles que estão nos ouvindo agora, ou para aqueles que não estão ouvindo, mas vendo, e temos convicção de que vamos conseguir alcançar essas pessoas através das Libras. Estamos trabalhando para termos esse serviço sacrificial oferecido aos nossos irmãos da comunidade de surdos, que são tão amados por nós. Obrigado por Teu amor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, e que tudo vá bem. No nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero saudar aqui os nossos irmãos que estão em Minas, em algumas cidades de Minas, na Bahia. A Valdirene me falou do seu cunhado, sua irmã que estão lá, ouvindo-nos. Tem pessoal no Maceió e a gente vai começar a chegar em tantos rincões desse país com a boa palavra de Deus. Um abraço carinhoso, afetuoso no seu coração. Então, irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que relata o milagre da multiplicação dos pães e chama a atenção de maneira especial porque ele aparece nos 4 evangelhos. E não é algo muito comum um relato estar nos 3 evangelhos sinóticos e também no evangelho de João. A gente sabe que os sinóticos têm uma proximidade maior no relato, na abordagem, na cristologia. E João tem algumas particularidades como evangelho. Apresenta-nos Jesus de uma maneira especial. E esse milagre ficou relatado nos 4. Isso deve nos chamar a atenção
para que olhemos para esse texto, para essa narrativa, com um anelo no coração de perceber que tem muito mais aqui do que simplesmente pão. Tem muito mais do que o suprimento dado por Deus para uma necessidade física. A gente começa e vê no texto Jesus recebendo os seus discípulos depois de tê-los enviado para uma missão de pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar demônios. E eles voltam alegres, cheios de energia. A gente vê em alguns outros relatos dos outros evangelhos que eles querem contar para Jesus o que fizeram, como foi, o que aconteceu. E a gente percebe aqui um Jesus interessado no bem-estar dos seus amigos, seus discípulos. Ele vence essa ânsia do relato, contar as novidades dos seus discípulos, e percebendo que eles estão cansados, ele então convida esses discípulos para descansar, para ter um tempo de repouso. Jesus tem interesse, irmãos, em nos dar descanso. Parece por vezes que o fato da gente estar envolvido com as coisas de Deus necessariamente vai nos jogar num ativismo, sabe? Numa perda da noção da nossa realidade física, do cuidado que temos que ter com o corpo. E Jesus está sempre atento e orientando a gente para o descanso. Deus já pensou nisso lá atrás, já no Gênesis estabeleceu que nós deveríamos ter um descanso. E o descanso, quero dizer para você, proposto por Jesus, é estar com Ele, é estar na presença dEle. Não é o descanso do sofá, não é o descanso da cadeira, não é o descanso da cama, ainda que seja necessário, mas o que de fato vai trazer descanso para as nossas almas é ter essa maravilhosa experiência de ir para Jesus, contar o que aconteceu, como foi o nosso dia, dizer a Ele tudo o que foi feito, no nome dEle, no poder dEle, e descansar nele. A gente vê então que nessa movimentação as pessoas são atraídas. Sabe, queridos, quando nós, a despeito da realidade que estamos vivendo, mas quando nós temos bastante afinidade com Jesus, estamos bem próximos de Jesus, as pessoas são atraídas. As pessoas fazem coisas que normalmente não fariam. É impressionante, irmãos, que a gente vê homens e mulheres aqui numa disposição que supera o natural. Enquanto Jesus e seus discípulos estão indo no barco para aquele lugar para o qual a expectativa inicial era de descanso, as pessoas vão a pé e chegam antes deles. Então é a urgência, a necessidade que as pessoas têm de encontrar pessoas apaixonadas por Jesus, que queiram estar com Jesus, que tenham muito prazer na sua jornada, nesse barco da nossa vida, terem a presença e a figura de Jesus como mestre, como orientador. As pessoas correm para lá, e quando Jesus percebe, eles têm a atitude que ele sempre tem com todos os homens. Ele tem compaixão. Eu e você vivemos dias em que a compaixão parece um artigo em falta nas prateleiras. Há uma corrida egoísta, pessoas buscando os próprios interesses, preocupados só com si mesmo. E nós vemos naqueles que Jesus tem chamado para estar perto, uma disposição a vencer esse egoísmo. Eu e você não porque sejamos melhores do que ninguém, mas nós precisamos fazer parte desse exército de gente sensível, gente compassiva, gente que olha para o outro e consegue perceber suas carências, necessidades, gente que consegue estender a mão, que consegue expressar amor. Jesus, então, nesse ato de amor,
olhando para aquelas pessoas com muita compaixão, os ensina. Dá a eles um suprimento que vai além do suprimento para a necessidade física. A palavra de Deus, irmãos, é o que vai garantir que eu e você superemos toda e qualquer situação adversa. Mas isso não impede Jesus de ouvir seus discípulos quando os discípulos expressam outra preocupação, a preocupação com o bem-estar físico. E por vezes nós, mesmo como igreja, e aqui não vai crítica, mas uma constatação, por vezes nós, discípulos de Jesus, estamos muito preocupados com o bem-estar físico das pessoas. É lógico, a gente precisa lutar para oferecer o melhor para as pessoas, a gente precisa trabalhar para termos acomodações confortáveis. Nós estamos aqui hoje, é o dia do nosso desafio de recebermos ofertas de alimentos, produtos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, para atender a necessidade dos irmãos que estão passando por momentos de necessidade em suas casas. Fizemos um desafio aqui para que os irmãos, se possível, dobrassem aquilo que têm ofertado mensalmente para compor as cestas básicas. Temos essa intenção de atender os necessitados. Mas o que eu quero dizer para você é que, por vezes, nós também estamos achando que a solução para o problema das pessoas será uma determinada ação social. Precisamos estar atentos a isso também. Mas o nosso foco principal é saber que o que as pessoas precisam é de Jesus. Mas vamos seguir o relato? E o relato aqui diz então que agora, tendo se aproximado de Jesus, eles disseram: puxa, é deserto aqui, está tarde, as pessoas estão com fome, despede o povo. Olha que loucura, não é, irmãos? Jesus dizendo desde sempre para a igreja, para que o povo venha, para que o povo se aproxime, para que os homens conheçam o anúncio da salvação. E a gente, quando a gente começa a olhar muito mais para o aspecto físico, a gente começa a dizer: olha, esse povo está dando trabalho, esse povo está começando a reclamar, esse povo daqui a pouco vai começar a tumultuar o ambiente, é melhor que eles vão para suas casas. Talvez você, como líder de célula, como um supervisor, um pastor local, talvez você já teve momentos na sua vida que você estava achando que era melhor as pessoas irem para suas casas. E Jesus, num ato aqui de extremo amor, mas que, como sempre, nos pega de surpresa, ele faz uma proposta louca, uma proposta que, como eu disse, pega a gente de surpresa, né? O convite de Jesus é: não, deixa a turma aí. E eu imagino os discípulos um olhando para o outro e pensando: o mestre, de fato, perdeu o juízo. Como deixar esse povo aqui? Como é que a gente vai conseguir administrar essa situação? Será que ele está pensando que a gente tem aqui 50 pessoas? Não, são 5.000 homens. A gente não tem uma palavra final a esse respeito, mas todos os estudiosos dizem que se num encontro daquela época havia 5.000 homens, com certeza, considerando esposas e filhos, o número passaria de 15.000 pessoas. Então, tenta se colocar no lugar daqueles discípulos. Tenta olhar para a situação. Você terminou de chegar de uma jornada missionária, você pregou o evangelho, você curou enfermos, você expulsou demônios, você, contando tudo, Jesus disse para você que via Satanás caindo. E aí, você olha para aproximadamente 15.000 pessoas com fome, num lugar deserto, a noite chegando.
E Jesus fala, não, deixa o pessoal aí. Vocês vão dar de comida, vocês vão dar de comer para eles. A coisa é com vocês. Deve ter sido uma situação de um olhando para o outro. E agora, o que nós vamos fazer? Talvez todos os olhares já foram para Judas, o traidor, não Tadeu, mas o traidor, aquele que carregava a bolsa com os recursos daquele grupo, o tesoureiro do ministério pastoral de Jesus Cristo. Provavelmente todo mundo já olhou para ele, e aí Judas, quanto que tem na bolsa aí? Judas talvez tenha sentado ali no gramado, espalhado lá as notas no chão e começado a contar quanto é que tem aqui. E vai falir o ministério, vai acabar com a nossa grana, tudo que a gente juntou até hoje já era. E algum talvez ali que percebeu a quantia já disse para Jesus, como os 200 denários não são suficientes. Em outras palavras, os recursos humanos que nós temos, os recursos naturais, Jesus, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente queira fazer, a gente quer cuidar do povo, mas a gente não tem recurso. Não dá. E por vezes a gente está assim, sabe, meus irmãos? E talvez se você já se encontrou assim, não sinta acusação não, sinta a libertação da parte de Deus para a sua vida. Talvez você já pensou até em ter uma célula na sua casa, mas você pensou nos recursos. Você pensou no tamanho da sua sala, você pensou na condição do teu sofá, você pensou na tua própria capacidade de comunicar as verdades do Evangelho. Você olhou para o lado humano e disse, não dá, eu até gostaria, eu até queria. Talvez você, se você é um pastor que está me ouvindo, e olhando para a tua realidade, na tua comunidade local, você acha que não tem recurso para atender o povo, para alimentar os famintos, não de pão, mas de palavra. Amado irmão, esteja com Jesus, caminhe com Jesus, ouça Jesus, viva os milagres do Senhor Jesus. O Senhor que envia é o Senhor que envia os recursos também. Ninguém que tenha avançado por ter ouvido a palavra do Senhor vai ficar sem recursos. Me chama a atenção quando por vezes a gente ouve apelos para que as pessoas enviem os recursos, porque senão vai faltar para a igreja. Não, meus irmãos, uma igreja fundamentada na ordem e no temor do Senhor, não vai ter falta. Uma igreja dizimista, ofertante, porque o que a igreja ensina para os seus membros, ela precisa praticar. O que um pastor ensina para os seus membros, ele precisa praticar. Então, sejamos fiéis no pouco. E o Senhor vai nos enviar o muito necessário para atender as pessoas. Jesus, então, depois de colocar os nossos irmãos amados numa sinuca de bico, uma situação constrangedora, eu na minha condição de discípulo, de ter um pastor que cuida da minha vida e ter trafegado ao longo desses 25 anos nesse ambiente maravilhoso nosso, de grupo menor, a gente já experimentou situações assim, né, por não saber o que fazer. E agora? Uma das situações que aconteceram quando ainda estávamos em Ermelino, quando a gente, de maneira precária, por conta de uma reforma, estendemos uma lona para acomodar os irmãos num dia de chuva, e aquela lona cedeu, e surgiu uma situação inesperada, e é bem isso, fica um olhando para o outro, e graças a Deus, que sempre um tem a iniciativa. Isso não faz com que ele seja melhor que os outros, mas isso salva o grupo, isso salva o dia. E a gente vê aqui André sendo esse instrumento que Deus usou. A gente ouve pouco falar de André nos evangelhos, mas nesse caso aqui, ele foi a pessoa que ouviu aquele menino.
O menininho deve ter levantado a mãozinha dele lá no meio do povo. E daqui a gente conclui que tinha, além de homens, crianças e mulheres, porque ele era um menino, ainda que homem. Mas ele deve ter levantado a mãozinha dele lá e falou: poxa, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Irmãos, fala sério, se fosse você lá no lugar de André, você olha aquele monte tomado por pessoas. E alguém diz para você: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Qual teria sido a sua reação? Graças a Deus que André tinha ouvido Jesus. E ele lembrou que Jesus falou: verifiquem, vamos ver o que tem por aí. E aí ele volta com essa notícia. Talvez se fosse só André, na sua compreensão natural das coisas, talvez ele tenha falado para o menino: não, guarda aí que isso aí não dá para nada, cara. Se garante aí. Quem sabe depois eu passo aí para pegar um teco, como a gente falava no meu tempo de infância. Mas ele lembrou, Jesus pediu para ver, eu vou lá falar para ele. E ele volta com a notícia. Ó, tem 5 pães e 2 peixes. E aí, irmãos, no momento em que a gente faz o que a gente pode, o que está ao nosso alcance, Jesus começa a atuar. Quando nós não ficamos paralisados diante das adversidades, quando nós não paralisamos diante da situação caótica, nós estamos vivendo isso nesses dias com esse vírus. Essa doença, a Covid-19, que de fato tem trago temor. Mas em situações caóticas, quando nós não nos deixamos paralisar pelo medo, pela falta de esperança, pela falta de expectativa, por obediência à palavra de Deus, quando nós fazemos e procuramos trazer respostas para os questionamentos que Deus faz para mim e para você. Só que para a gente ouvir isso, a gente precisa ter tempo com Ele, precisa ter devocional com Ele. Ele começa a atuar, então Jesus agora começa a dar uma ordem. Ele não pede, ele ordena que todo o povo se assentasse. Então, parece um negócio simples, né? Ô, senta aí, pessoal. Imagina você diante de 15 mil pessoas com fome, pensando em ir para casa, vendo um lugar deserto, a noite cair, gente preocupada. Como nós estamos nesses dias, né? Fiquem nas suas casas. O povo está querendo sair, o povo está querendo fugir, o povo está querendo andar, o povo está querendo correr atrás, ir para o mercado, comprar as coisas. Aquele pessoal lá, eu imagino, já estava ali fazendo seus próprios planos. Em cada cabeça tinha um plano. Não tinha um sistema de som, na época, suficiente para fazer todos ouvir. Então deve ter sido um trabalho fazer com que aqueles irmãos ouvissem, atentassem e se assentassem em grupos, como Jesus mandou. Existe um ensino poderoso aqui da parte de Deus sobre o fato de nos reunirmos em grupos menores. A gente não vai falar disso hoje. Mas há um mistério nisso. E há uma abertura de portas para que os milagres de Deus aconteçam. E aí Jesus toma os 5 pães e os 2 peixes. Olha para o céu. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Jesus olha para o céu, dá graças e parte os pães. Então, irmãos, em meio a uma situação caótica, uma situação de falta, uma situação de fome, uma situação de olhar para a gente que não tinha, Jesus, em momento nenhum, se desestabiliza. Os discípulos se desestabilizaram. As pessoas, provavelmente,
começaram a ficar aflitas, em pânico. Mas Jesus está sempre centrado. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que tem o temor de Deus no coração. Eu sei que a gente ora e pede para Deus mudar a situação. E devemos orar, devemos pedir. Hoje estamos nesse desafio espiritual de jejuar e orar pelo Brasil. Isso não tem a ver com quem falou, com quem pediu, isso tem a ver com a tua confissão de fé. Você é cristão, você jejua e ora pela nação. Você é cristão, você jejua e ora pela vida do seu presidente. Você é cristão, você torce para que tudo vá bem na sua nação. Então, irmãos, há um segredo nessa relação íntima, pessoal com Jesus, que traz descanso ao nosso coração. Porque Ele é aquele que traz à existência o que não existe como se já existisse. Notem. Um minuto atrás, não havia o que se fazer. 30 segundos depois, temos 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para essa multidão enorme? E no momento seguinte, nós temos aqui, irmãos, pão suficiente para saciar todo mundo e sobrar. Tudo porque Jesus manifesta o poder dele. Então, eu preciso, para a minha vida, e eu quero que no poder do Espírito, isso inunde a sua vida. A partir do nosso temor a Deus, a partir do nosso compromisso com a palavra de Deus, a partir da nossa atitude positiva, para que a glória de Deus se manifeste onde estivermos. Porque é verdade, Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. Mas Ele decidiu manifestar a glória dEle em ambientes onde os homens se rendem à sua autoridade, ao seu poder, à sua soberania. Jesus aqui então manifesta o poder e a glória dEle. E como eu ia dizendo, ainda que a gente ore e peça para que Deus mude a circunstância, eu quero dizer para você, cristão amado do meu coração, crente no Senhor Jesus, em meio à situação caótica, Deus manifesta o poder dEle e nos livra, e nos salva, e faz com que tudo vá bem. Eu não sei por quanto tempo ainda viveremos essa situação que assola o mundo. Eu não sei de fato e de verdade, irmãos, quais serão ou qual será a repercussão disso na vida de muitos. Mas eu quero dizer para você, confie em Deus. Em meio à circunstância adversa, Deus pode nos dar um fim bom. Aqueles homens, então, recebem, não das mãos do Senhor, mas das mãos dos seus discípulos. A Bíblia diz aqui que, em seguida, depois de Jesus ter dado graças, depois de Jesus ter olhado para o céu, orado e abençoado o pão e os peixes, Ele entrega aos seus discípulos para que esses discípulos servissem ao povo. E aqui vem um outro ensino dessa iniciativa de Deus de usar pessoas para abençoar pessoas. Da mesma forma que o pão se multiplicou milagrosamente, irmãos, imagine, eu não consigo nem mensurar o espaço necessário onde caberiam pães para que 15 mil pessoas fossem alimentadas. Eu, Giovanni, na minha limitação humana, eu imagino que os pães foram sendo multiplicados à medida em que os discípulos iam distribuindo. Sabe, como o azeite da viúva, lá na botija, milagrosamente, ela virava a botija, enchia a vasilha,
virava a botija, enchia a vasilha, virava a botija, enchia a vasilha, virava a botija, enchia a vasilha. Acabou a vasilha, virava a botija, ficou só o que estava na botija. Deus faz assim. Ele nos surpreende. E o fato de usar aqui os discípulos, fica muito claro para a gente que nós temos que aceitar de uma maneira grata, com muito amor e reverência, aqueles que Deus tem enviado para cuidar da gente, para nos alimentar, para nos enviar a palavra. Sabe, irmãos, o desejo do meu coração é que muitos ouçam aquilo que Deus tem falado através da minha vida para essa comunidade local. Mas eu quero dizer para você que talvez esteja ligado a um pastor que tem gemido, chorado, orado pela sua vida. Ouça o seu pastor. Deus decidiu te alimentar pelas mãos dele. Não, sabe, a gente... E nesses dias em que muita coisa vai chegar até você pela internet. Opção para fazer escolha, de estilo de pregação, de modelo de cenário. E que maravilha nós estarmos com esse cenário tão lindo, né? Agradecer muito o time que tem cuidado disso aqui para mim. Graças a Deus, Deus me deu pessoas tão melhores que eu para fazer essas coisas. Deus me deu um filho amado que tem cuidado disso para mim. Deus me deu um filho amado que tem cuidado dos jovens dessa comunidade para mim. Deus me deu pessoas que, ainda que não tenhamos uma ligação sanguínea familiar, mas temos uma ligação na cruz de Cristo, que tem me abençoado tanto em todas as coisas. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, querido, vai ter muita oferta de muita coisa, mas Deus decidiu te alimentar pelas mãos de um discípulo que Ele escolheu. Então não adiantava aqui muito, sabe, a pessoa falar, não, eu queria que Pedro, eu queria que fosse João é mais amoroso, queria que fosse João que entregasse pão para mim. Talvez um lá do cantinho, lá preocupado com a demora, né? Sempre tem isso, né, irmãos? Está lá no fundão, será que vai chegar para mim? Será que vai ter pão para mim? Talvez no momento ali de sentar nos grupos, talvez alguns correram para querer sentar no grupo que estivesse mais próximo ali da fonte do pão, né? Garantir o meu aqui, não ficar lá pro fundão. Eu quero dizer, independente da posição onde você esteja, se você se assentar em grupos por obediência ao Senhor, o pão vai chegar, o peixe vai chegar. Você não vai ficar sem alimento. Deus vai enviar um discípulo amado para te alimentar. Esteja atento a isso. Nós vemos então que os pães e os peixes são divididos entre eles, para todos eles. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Não teve aquele negócio de um ficar pegando o outro, ou a mãe falar para o filho, não, peraí, deixa eu pegar para o seu irmão. Todos ficaram satisfeitos. Teve uma abundância que, se fosse dita, como eu falei aqui com vocês, um pouquinho de tempo atrás, se alguém dissesse, olha, vai ter pão nesse lugar aqui que vai sobrar, todo mundo vai comer até ficar satisfeito, iam dizer, que conversa de crente, que papo louco, esses crentes são tudo doido mesmo. Onde já se viu falar isso, estão enganando o povo. Imagina, irmão, se eu estou lá, eu, Giovanni, né? Dizendo para o povo, se vocês crerem e ficarem e permanecerem, vocês vão comer e vão ficar satisfeitos. E aí alguém olhasse para a realidade e falasse, pô, mas não tem pão aqui, é deserto, não tem onde comprar, esse cara está enganando o povo, isso é um charlatão. Mas os que ficaram, os que perseveraram, os que creram, foram satisfeitos. Não desista da tua jornada de seguir Jesus, de ouvir a palavra de Deus, de seguir essa pessoa que Deus tem enviado para te alimentar com a palavra. Persevere firme na fé, meu irmão, minha irmã querida. Você ficará satisfeito.
Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo que é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. É o nosso Mestre falando, é o nosso Jesus amado. É aquele que garante a satisfação. É aquele que pode fazer com que tudo vá bem na minha e na sua vida. É Ele quem perfeitamente endireita os nossos caminhos, irmãos. É Ele quem pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. É Ele. É Ele quem pode suprir cada uma das nossas necessidades em glória, a partir das suas riquezas. Jesus, então, usando ali os seus discípulos de uma maneira maravilhosa, atende o povo, deixa o povo satisfeito. E aí nós temos dois cenários, né, irmãos? O cenário antes da atuação do Mestre Jesus e dos seus discípulos, e depois da atuação deles. Para mim, para você, para as nossas vidas também foi assim. Antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus ter tocado o teu coração e depois de Jesus ter tocado o teu coração. Antes de você ter tido essa experiência maravilhosa de novo nascimento e depois de você ter nascido de novo. E se você está aí me ouvindo e dizendo que história é essa de novo nascimento, talvez você esteja lá como Nicodemos conversando com Jesus no capítulo 3 de João, dizendo para Jesus: como é que pode eu, um homem velho, nascer de novo? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Não, não é disso que nós estamos falando. Talvez você esteja aí pensando: o que é nascer de novo? É sofrer um acidente gravíssimo e não morrer? Não, não é disso que nós estamos falando. O novo nascimento não tem a ver com carne nem sangue. O novo nascimento é do alto, é do Espírito. O novo nascimento é a manifestação da graça de Deus estendida a todos os homens e recebida por aqueles que creem. O novo nascimento tem a ver com olhar para Jesus Cristo, o homem. O Deus que se fez homem, para naquela cruz pagar o pecado que era da humanidade, o meu e seu. Ele morreu, verteu seu sangue. O sangue que foi apresentado diante de Deus como de um cordeiro, sem mácula. E Deus aceitou o sacrifício. Aleluia. O sacrifício foi aceito e o perdão foi liberado. Nos tempos antigos, o sacerdote entrava uma vez por ano com o sangue de um cordeiro, que havia sido imolado do lado de fora. E depois ele entrava com esse sangue no Santo dos Santos e aspergia diante do Senhor. E se aquele sacrifício fosse aceito, o povo tinha os seus pecados perdoados. Mais um ano diante do Senhor, com o perdão dos pecados garantidos. Jesus, então, irmãos, derrama seu sangue e o sacrifício é aceito. Agora, não mais um sacerdote leva esse sangue para dentro do Santo dos Santos, mas a palavra de Deus diz que o véu do templo se rasga de cima a baixo. O acesso é aberto para todo aquele que crê. Um novo e vivo caminho estabelecido pelo sumo sacerdote das nossas almas. Quem crê nessas verdades, ainda que não as entenda completamente, mas que olha para Jesus, reconhece que é um pecador e que nele o perdão dos pecados foi oferecido de uma vez por todas, confessa os seus pecados diante dele e no seu coração diz: eu creio. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que naquela cruz Ele morreu por mim, perdoou os meus pecados e na sua ressurreição eu ganhei nova vida. Você nasceu de novo. Está perfeito? Não. Está começando uma jornada. Uma jornada maravilhosa, de muita alegria no temor do Senhor.
Então é disso que nós estamos falando, irmãos, dessa satisfação. Essa satisfação que excede a nossa condição atual no mundo. Essa satisfação que faz com que pessoas com recursos limitados, que por vezes não têm a melhor casa, o melhor carro, que não têm a conta bancária mais poupuda, mas encontram a alegria que excede todo o entendimento. A paz que Jesus dá, não a que o mundo dá, não a que os recursos naturais oferecem, mas a paz que o Senhor envia. A gente continua tendo aflição, mas a paz que Jesus oferece guarda nossas mentes e nossos corações e a gente consegue viver com muita alegria e esperança. Os discípulos então recolhem os pedaços. Jesus tem um milagre para hoje. Jesus terá um milagre para amanhã. Jesus não autoriza que as pessoas a levarem a sobra. Leva para amanhã, quem sabe vai faltar. Não. Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É o maná do dia que Ele envia. E isso é maravilhoso, irmãos. Termina o texto dizendo, os que comeram foram 5.000 homens. Eu e você, hoje, estaremos também participando de um pão que não é só um pão que fala do natural. É um pão que fala do espiritual. Assim como Jesus atendeu aquelas pessoas com um pão que não era pão natural. O pão natural ali, podemos dizer que são aqueles 5 primeiros pães que foram a matéria-prima do milagre. Depois disso, as pessoas foram saciadas e satisfeitas com o pão espiritual. É esse pão que representa o corpo que nós vamos participar. Jesus, depois de poucos dias, tem um encontro com muitas dessas pessoas. E ele olha para elas e diz, vocês estão atrás de mim porque vocês comeram e saciaram, né? Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles, olha, vocês estão querendo uma fonte de recursos que não demande esforço. E aí, irmãos, eu queria pensar com vocês sobre Jesus falando que Ele é o pão da vida. Eu vou ler com vocês aqui. Renato, você consegue aí localizar rapidamente, querido? Texto de João 6, a partir do 25. Eu vou ler alguns versículos aí, se você puder ir projetando, e você abra sua Bíblia aí na sua casa. Enquanto você abre sua Bíblia, enquanto o Renato localiza o texto ali no programa, a gente pode investir um tempinho aí. Olhe para as pessoas que estão perto de você aí, as pessoas que vão participar do pão aí. Provavelmente você não está num grupo de 50 ou 100, mas você está num grupo de quantos aí? 2, 3? Meia dúzia? Com quantos você está? Olha aí pro rostinho desses que fazem parte da mesma mesa que você, que por uma ação do Espírito, que por uma determinação de Deus, estão juntos nesse dia, nesse lugar. Não é obra do acaso vocês estarem juntos aí. Não é uma coincidência. Deus sabia que no dia 5 de abril você estaria aí, com essas pessoas, ouvindo essa mensagem, prestes a partir o pão. Essas pessoas são pessoas queridas, pessoas que Deus decidiu que fizessem parte da sua vida de uma maneira mais próxima. Deus espera que você seja compassivo, amoroso com essas pessoas.
Diz assim o texto: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Então Jesus está falando aqui que tem um outro tipo de comida que permanece para a vida eterna e que só Ele pode dar. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então Jesus tinha um selo de aprovação colocado pelo Pai. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E talvez você esteja aí no seu ambiente, no seu lugar, com essa dúvida. E o que eu tenho que fazer para ser esse instrumento de bênção na vida das pessoas? O que eu tenho que fazer para ser esse canal de comunicação de Deus nesses dias? O que eu tenho que fazer para que minha vida se torne uma expressão do amor de Deus para aqueles que estão próximos de mim? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Crer em Jesus Cristo. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creiamos em Ti? Que farás? Quantos de nós estamos fazendo essa pergunta, né? Queremos ver o que Jesus vai fazer, queremos que Jesus prove o seu amor, querendo questionar Jesus: por que eu nasci assim, por que eu nasci naquela casa? Jesus, o que você vai mudar na minha experiência atual para que eu então creia que de fato és o Senhor? Sai dessa, querido. Creia nele, ele tem um selo de aprovação de Deus. Creia que ele foi enviado. Tudo o mais é circunstancial. Eu não estou aqui querendo minimizar a sua dor, seu sofrimento. Talvez você esteja de fato vivendo um momento horrível, terrível na sua vida. De fato, você tenha uma condição que lhe rouba a alegria. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que ainda que eu me compadeça do teu sofrimento, da tua dor, se você de fato crer naquele que Deus enviou, nele você vai encontrar alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então eles começam a dizer: os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu a comer pão dos céus. Então eles já relacionaram aqui o milagre de Jesus, do pão que foi dado, com a experiência que os antepassados deles tinham tido no deserto, quando o maná vinha todo dia. Então eles estavam atrás de Jesus porque agora todo dia a gente vai ter pão de graça. O interesse deles era pão de graça, irmãos. Como muitos cristãos estão, correndo atrás de Jesus para resolver seus problemas nessa terra. E Jesus então disse: olha, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem deu o pão do céu para eles. Vocês estão pensando que foi Moisés? Não foi Moisés, não. Foi o Pai, o meu Pai, o mesmo Pai que lhes dá agora o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Irmãos, é maravilhoso, porque Jesus continua dizendo: aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Eles queriam que Jesus desse sempre para eles o pão. Eu e você temos essa necessidade diária do pão. Mas o pão que de fato nos garante a vida é Jesus. E Ele disse: eu estou à disposição. Queridos, Jesus, não dá para explicar isso. Um Deus tão grande, tão poderoso, se colocar à disposição de quem queira. É só aceitar, é só receber. O homem mais poderoso do universo, o maior de todos que já caminhou sobre a terra, o mais sábio, o mais sensível, o mais compassivo, aquele que poderia, como ele disse num determinado momento, quando os discípulos com pena dele disseram: Jesus, não permita que isso aconteça contigo. E ele disse: se eu quisesse,
eu pediria ao meu Pai, e Ele enviaria uma legião de anjos para me defender. Irmãos, que poder, que autoridade, mas poder sobre controle. Poder sobre controle, coisa que a gente não consegue administrar. Numa situação difícil, ele podia simplesmente pedir ao Pai uma legião de anjos, vem e acaba com tudo. Mas ele soa gotas de sangue. Sofre o cálice que ele tinha pedido ao Pai que, se possível, fosse afastasse dele. É resiliente. É forte. Mantém até o fim. Por amor de você. Por amor de mim. E esse Jesus se torna acessível. Ele não exige manobras religiosas. Ele não exige um rigor ascético no nosso culto. Ele exige um coração quebrantado e contrito. Eu e você precisamos desse pão diário. Eu e você precisamos dessa relação de proximidade com Jesus Cristo. E ele diz simplesmente, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Irmãos, existe uma fome que precisa ser saciada. E não é a fome do ventre. Como Paulo diz, que as pessoas querem saciar o ventre, mas depois também isso é expelido, jogado fora. Jesus falou disso também. Existe uma fome no nosso ser interior, que só Jesus pode satisfazer. Só o pão verdadeiro. Então hoje, quando nós participarmos aqui do pão, do cálice, nós não estaremos simplesmente num ato litúrgico, declarando para os irmãos que estamos sem pecado. Não, não é isso. Nós estaremos declarando para os irmãos e no mundo espiritual que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Que o Filho do Homem tem um selo de aprovação de Deus. E que esse pão que nós comemos, simbolizando o seu corpo, é o pão da vida. É o pão que nos garante a vida que permanece para sempre. Nós não vamos aqui participar sem sabedoria. Se você não é batizado nas águas, se você ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida e seu suficiente Salvador, eu, inclusive, com muito respeito, peço que você se abstenha. As crianças também não devem participar. Mas você, que já tem uma convicção plena, que a sua vida é do Senhor Jesus, e eu quero ser ousado e dizer, se você fizer isso agora, fechar os seus olhos, entregar a sua vida ao Senhor e receber no seu coração Ele, o Filho de Deus, como seu Senhor e suficiente Salvador, arrependendo-se dos seus pecados e crendo no perdão de todos eles, você nasceu de novo. Você faz parte do corpo, você é a igreja. Assim. Pô, mas eu não preciso virar crente? Não. Você nasce de novo, você é a igreja do Senhor Jesus. É bem verdade que depois Deus espera que você encontre um lugar para congregar, uma igreja local para estar com os irmãos. Eu, de coração, espero que seja aqui comigo. Mas o Senhor sabe de todas as coisas.